Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e o vídeo de hoje, por total falta de tempo mesmo, tá? Vai ser mais uma notícia científica que eu achei muito interessante. Eu tô chegando já no final dessa maratona, né? Dia 11, tecnicamente ela termina, mas exatamente por causa da correria do dia a dia, hoje vai ser só essa notícia aqui, que eu achei muito legal, tá? Mas infelizmente não é uma coisa mais elaborada e também não é o que todo mundo quer ouvir, né? O pessoal tá só falando aí do Maranhão aí, que é o presidente interino da Câmara, que eliminou o impeachment e tal, não sei o que, enfim. Eu não vou discutir nada sobre isso, tá? Até porque tá muito recente, isso daí pode mudar a cada hora. Então eu vou falar dessa descoberta aqui, tá? 10 mil quilômetros quadrados de recifes são descobertos na foz do rio Amazonas. Isso é uma coisa muito legal, por quê? Porque o Recife de Coral, ele é tecnicamente uma área em que aquele monte de animais filtradores, né, acabam formando um ecossistema. Os corais produzem um esqueleto calcário que ele vai se acumulando à medida que as gerações vão passando. Então, quer dizer, você vai formando camadas e camadas e aquilo ali vai formando aquelas placas e aquelas paredes gigantescas que formam um recife, né? Tanto que o maior recife de coral do mundo é aquela grande barreira australiana, né, que dá pra ver até do espaço e tal, é gigantesco, né? Então, quer dizer, por isso que a gente consegue, através de um recife de coral, por exemplo, saber até a idade que ele tem, inclusive as partes mais antigas dos recifes de corais, em geral, a gente pode considerar como fósseis mesmo. O que acontece é o seguinte, os recifes, eles geralmente acontecem em áreas em que você não tenha muita instabilidade climática, ou de temperatura, ou de luz, porque geralmente são criaturas muito delicadas que vivem ali. Então o pessoal costumava dizer que a foz dos rios não tinha recifes. O fluxo de água e a mudança de salinidade e a diferença de aporte de sedimentos e tudo isso daí dificultaria a formação de recifes de coral. Eles não conseguiriam se fixar ali, né, uma vez que são quase todos animais filtradores. Então a foz de um rio seria um indicativo de ausência de recife de corais. O rio Amazonas, que é gigantesco, é o maior rio do mundo em volume de água. O encontro das águas do rio com o oceano é bastante violento até, gera um aporte de sedimentos inacreditável, um turbilhonamento na água muito forte, e isso altera a luz solar, altera a turbidez da água, altera uma modificação na oxigenação da água ali, na temperatura, até por causa do limite de penetração da luz do sol, e também alteram a acidez da água, que também é muito interessante porque é exatamente a acidificação dos oceanos que está matando os corais atualmente, tá? E essa acidificação muitos pesquisadores acabam associando com a elevação da temperatura global do planeta. Então, foi com muita surpresa que 39 cientistas, a grande maioria brasileiros, né, fizeram uma expedição ali na foz do rio Amazonas, e eles descobriram recifes grandes, realmente muito grandes. Algumas estruturas chegam a mais de 300 metros de comprimento, e todos eles formam mais de 1000 quilômetros de extensão, com profundidades entre 10 e 120 metros. Então não são coisas pequenas, e pelo menos nesses estudos preliminares encontraram uma série de peixes e lagostas que habitam ali essa região dos recifes. Então isso é muito interessante, porque isso é uma quebra de paradigma científico, pelo que eu li na reportagem aqui, dentro da oceanografia. Uma quebra de paradigma na geologia, na geografia, na biologia. Porque o que acontece, historicamente falando, muitas áreas que possuem recifes de coral foram consideradas isoladas desse ambiente de foz de rio, porque falaram assim, se está crescendo o recife de coral, então quer dizer que já não tem mais a foz do rio aqui. Agora, a foz dos rios, ela pode ecologicamente, geologicamente, estar muito mais ampliada do que os cientistas acreditavam antes. A extensão desse recife é gigantesco, começa lá no Maranhão, né, olha, falando do Maranhão aí, ó, né, passa pelo Pará, Amapá e chega até a Guiana Francesa, que é até bastante surpreendente que a gente não tenha visto isso antes, né, mostrando como a gente ainda tem muita coisa para descobrir, né? Eles falaram que eles fizeram essa descoberta através de mapeamento com sonar de varredura de alta precisão, tá? Utilizando navios, tá? É muito interessante. Esse recife, como é de se esperar, ele não é formado só por corais, né? Tem outras criaturas também, outros animais que habitam o solo oceânico, que possuem também um esqueleto interno, né, que acabam ajudando a formar, como esponjas, algumas algas. E o que chama atenção nesse tipo de recife aqui que eles encontraram lá no Amazonas, ele possui um alto grau de criaturas quimiosintetizantes. Então, quer dizer, eles compensam a falta de luz, as alterações de salinidade, de acidez, não dependendo tanto de fotossíntese. Eles conseguem extrair energia através de elementos minerais, né, que é a base da quimiossíntese. Ou seja, conseguem produzir energia usando como base, né, como combustível, moléculas inorgânicas. E no fim das contas, nem bem acabou de ser descoberto esse recife, tá? Essa formação gigantesca ali, com uma fauna própria, provavelmente, e com mesmo uma biota diferente, né, de micro-organismos não animais, né? Nós já estamos tendo agora uma ameaça
a sua preservação, tá? Porque, pelo que está escrito aqui, várias companhias nacionais e internacionais já começaram perfurações de petróleo próximas ali daquela região de recifes. Então esse tipo de atividade pode sim gerar derramamentos, podem gerar, enfim, alterações no meio ambiente que podem comprometer a vida desses recifes, tá? Que é, por enquanto, até onde a gente sabe, um ambiente único no planeta. A gente não sabia nem que isso daqui existia. Beleza? Então eu achei muito legal essa reportagem, tá? Me desculpem se eu não fiz uma explicação mais detalhada do que aconteceu aqui, dessa descoberta, tá? Foi só para vocês saberem mesmo que isso daqui foi publicado. Eu vou deixar aqui embaixo os links para vocês se informarem mais, caso tenham interesse, e amanhã a gente volta com mais um vídeo, beleza? Então um abraço e falou!